Você já escutou a respeito do metapadrão? O padrão que é a base de todas as abordagens terapêuticas. E se você é terapeuta, pode ter certeza que você já utiliza esse modelo. E obviamente, reconhecer os processos, a etapa do metapadrão, torna o resultado terapêutico extremamente eficiente. E eu sei que você deseja conduzir sempre o seu cliente para o resultado que ele deseja, não é mesmo? Com isso, continue assistindo este vídeo para aprender como estruturar a sua abordagem terapêutica para alcançar resultados incríveis a partir de hoje. Olá, eu me chamo Anderson Lopes e o metapadrão surgiu através da observação de John Overdurf, uma das maiores autoridades em PNL no mundo, e que notou que todas as mudanças terapêuticas seguem 4 etapas essenciais. E através dessas etapas, o mesmo formulou e estruturou o que denominou de metapadrão da mudança. E nesse vídeo, você vai descobrir as 4 etapas do metapadrão e uma 5ª etapa adicional para tornar o metapadrão ainda mais incrível do que já é. E vamos compreender cada etapa do metapadrão agora. E para tornar mais fácil de entender cada passo, vamos utilizar o exemplo de um cliente que está trabalhando com fobia, mais especificamente fobia de cobra. No entanto, mais uma vez, o metapadrão está presente em todos os processos de mudança. A primeira etapa é associar o estado problema. Quando o nosso cliente fóbico chegou no nosso consultório, o mesmo não estava associado ao problema, isto é, ele estava calmo, ele nem pensava a respeito da fobia. E com isso, essa etapa inicial é extremamente importante por 2 motivos. Conectar o cliente ao problema para encontrar o gatilho e observar a linguagem corporal e as microexpressões que estão vinculadas ao estado problema. E por quê? Conectar o cliente ao estado problema irá surgir o gatilho disparador do problema. E este gatilho será necessário para a etapa de número 3. E observar a linguagem corporal e as microexpressões associadas ao estado problema será utilizada na etapa de número 4, falarei mais à frente. E como associar o cliente ao estado problema? Com uma simples pergunta: quando foi a última vez que isso ocorreu? Um ponto importante é que você não necessita da primeira vez que isso ocorreu. Qualquer momento é o suficiente. O ponto é encontrar o gatilho, é conectar a rede neural do problema, isto é, o momento em que o cliente estava se sentindo bem e em seguida não mais. O que ocorreu nesse meio tempo é o gatilho. Como por exemplo, nosso cliente com fobia de cobra nos informou de um momento em que ele viu uma cobra enquanto caminhava na praia. E o mesmo se sentiu paralisado. E questionei em seguida: o que ocorre com você nesse exato momento? E ele informa que sente o coração disparado. E isso eu consigo observar fisiologicamente. E continua dizendo que vê a cobra enorme, cada vez mais perto. Observe a linguagem corporal e as expressões que serão indicativo de quando o cliente estiver realmente associado ao estado problema. Ao conectar a rede neural do estado problema e encontrar o gatilho, prosseguimos para a etapa 2, dissociar do estado problema. Essa etapa consiste em simplesmente retirar a atenção do cliente do estado problema. E para isso, você pode pedir para o cliente que se levante e que faça alguns movimentos. Você pode utilizar EFT ou tapping, estimulação bilateral, prática da visão periférica, respiração do coração, ou até mesmo pedir para o cliente fazer uma conta matemática bem complexa, como por exemplo, me diga quanto é 12.426 vezes 789. Na etapa número 2, quanto mais criativo você for, melhor é. É uma etapa simples, basta apenas remover o cliente do estado problema e trazer a atenção do cliente para o momento presente. A dica dessa etapa é a aplicação da técnica mais adequada para a quebra do estado. Por exemplo, se o cliente está apresentando uma resposta de luta e fuga, resultado muito comum a se associar ao estado do problema, utilize uma técnica para acalmar o corpo e, se necessário, outra para mudar o direcionamento da atenção do cliente, momento presente. Caso não há uma resposta de luta e fuga, basta apenas uma direção rápida da atenção, como solicitar para que o cliente se levante e mexa seu corpo, fazer uma pergunta totalmente fora do contexto ou uma conta matemática tende a funcionar muito bem. No nosso exemplo, na etapa 1, o cliente vinculou ao estado problema associado a uma resposta de luta e fuga. Com isso, utilizei, por exemplo, uma técnica de respiração
Em seguida, a estimulação bilateral. Todas essas técnicas, estimulação bilateral, campo periférico, EFT, respiração do coração, você encontra detalhadamente como fazer nos meus vídeos. E agora, como saber se o cliente se dissociou do estado problema? Através da observação da linguagem corporal e das microexpressões. Na etapa 1, você calibrou, isto é, você observou quais são os gestos e as expressões associadas ao problema. E a ausência desses gestos e expressões significa a dissociação da etapa número 2. Lembre-se, é importante calibrar a linguagem corporal associada ao problema para verificar a dissociação e também a verificação da etapa de número 4, que vamos descobrir mais à frente. E agora, com o cliente dissociado ao estado problema, chegamos à etapa de número 3, associar um estado recurso, isto é, conduzir o cliente a buscar um recurso dentro de si para ajudá-lo a vivenciar aquela experiência da etapa número 1. E para isso, basta apenas perguntar o que você gostaria de sentir naquele momento. E uma dica bem interessante é observar a resposta desta pergunta, porque a mesma deve estar direcionada para o positivo. Por exemplo, o nosso cliente fóbico diz, não quero me sentir travado. Observe que o foco ainda está no estado problema. E este é um indicativo que a dissociação da etapa número 2 não foi bem feita. E com isso é necessário dar um passo atrás e criar a dissociação com alguma outra técnica. Mas agora, se o cliente diz, quero me sentir corajoso, com isso basta apenas conduzir o cliente para algum momento em que este recurso estava presente. Eu gosto muito de conduzir dessa forma. Coragem? Isso é ótimo. Quando nós falamos a respeito de um recurso, isso significa que já sentimos alguma vez ou com certa frequência em nossa vida. E por isso, podemos obter facilmente este recurso agora. E através dessa sugestão, há uma semeadura para o cliente obter o recurso mais facilmente no momento presente. E nessa etapa, também observe a mudança da linguagem corporal. Há sempre uma mudança fisiológica para cada recurso. E com isso, seguimos para a etapa de número 4, levar o recurso para o estado problema. Como? Simplesmente conduzindo o cliente com o recurso para o momento problema. E agora, com este recurso, retorne para aquele momento e vivencie como tudo muda através deste recurso poderoso. E nessa etapa, utilizando o recurso, conduz o cliente para outros momentos passados em que o estado problema também ocorreu. E com isso, vamos condicionando o cliente, repetindo a sobreposição do recurso no gatilho problema. E em seguida, conduz o cliente para o futuro com o recurso, para que o mesmo crie diversos contextos em que há uma cobra presente. E nesse momento esteja atento à linguagem corporal e às expressões faciais. E por que é tão importante esta observação? Porque se você observar os gestos e as expressões associadas ao estado problema, aquelas observadas na etapa 1, será um indicativo que o estado problema persiste, isto é, o gatilho ainda não foi quebrado. E com isso, é necessário um recurso mais forte para sobrepor o problema. E se você não observar nenhum gesto ou as expressões da etapa 1, enquanto o cliente cria diversos contextos futuros, este é o indicativo do sucesso da mudança. E essas 4 etapas representam o metapadrão da mudança. No entanto, você pode incluir uma 5ª etapa e tornar o seu trabalho realmente transformador para o cliente. É aquele algo a mais e que tende a se tornar até mais enriquecedor que toda a experiência gerada anteriormente. A 5ª etapa consiste em conduzir o cliente a absorver um aprendizado importante de toda experiência. Assim que meu cliente criou diversos momentos futuros e o recurso está presente, sem nenhuma resposta fisiológica da etapa número 1, ao invés de eu encerrar o procedimento, que já é um sucesso, posso ampliar ainda mais a experiência desta forma. E agora, talvez você saiba ou não, mas em todas as nossas ações e experiências há um aprendizado realmente importante para ser absorvido. E com isso, eu me pergunto, qual aprendizado realmente importante você pode obter de toda essa experiência que você criou hoje? E assim que você obter este aprendizado, simplesmente balance a cabeça de forma positiva. E eu aguardo em seguida o cliente obter o aprendizado em seu tempo.
E após isso, encerra o processo. Essa etapa número 5 tende a ser realmente transformadora para muitos clientes, até mesmo mais valiosa que a própria mudança que ele esperava obter inicialmente. E agora que você descobriu as etapas do meta-padrão, você pode a partir de hoje tornar o seu trabalho terapêutico extremamente eficiente e transformador. E para te ajudar ainda mais, caso tenha interesse em utilizar o meta-padrão, deixe seu e-mail logo abaixo, que eu envio um simples mapa do meta-padrão. É um modelo em PDF contém detalhadamente cada etapa e as perguntas sequenciais para você utilizar como um guia nos seus atendimentos terapêuticos. Até o próximo vídeo.